Sessão 196, 20h40, 8 de outubro de 2020. Vamos pra Sala Branca. Tá, eu vou focar na Sala Branca agora. Foca na Sala Branca e tenta visualizar aquele símbolo seu, mesmo que em 3D, não tem problema. No chão. Vamos ver o que Eu aparece. estava pensando no meu símbolo antes e a Sala Branca começou a girar em volta dele. Muito freneticamente. Eu junto assim, sabe? Parece que eu não consigo fazer a Sala Branca ficar quieta no seu lugar. Mentaliza o Atmal Amal, que a tendência é você conseguir fazer isso parar de girar, sabe? Deu certo. Eu tô sentado em posição de meditação na frente do símbolo, no chão. Eu ia falar pra você chamar um ajustador, sabe? Pode ser uma boa você fazer isso agora e não antes da consciência chegar, porque eu acho que tem alguma coisa que eles querem passar pra você. Acho que eu nunca fiz isso antes aqui em sessão, mas eu vou tentar falar por mim. Você sabe que você não precisa intencionar alguém específico, Sim. mas é só tipo ver quem que apresenta pra traduzir a mensagem que virá, né? Eita. Parece que surgiu alguém assim atrás de mim, mas mais pra esquerda, sabe? Aham. Alguém cor roxa, assim, translúcida. Você conhece já viu? Sente energia, reconhece? O que você percebe? É familiar, mas eu não sei quem é. Tá. Ela me pediu pra colocar a mão no meu símbolo e levar ele ao chão. Hum. E ao fazer isso, parece que surge um vórtice de energia no lugar que ele tem, sabe? Que ele estava. É tipo pra eu pular ali. ou tipo assim, adentrar. Ah, entendeu. Então virou o portal para onde você vai. Agora deixa eu ver. Falou que pode demorar um pouquinho. Tá. Eita. O que eu tô vendo agora é o planeta Terra, mas ele tá totalmente destruído. Assim, como se a Terra tivesse toda queimada, sabe? Tipo, tem vida ou não tem mais vida? O que você sente? Eu sinto dó de quem sobrou das vidas que ficaram. Agora apareceu outro planeta, mas é a Terra também. Que situação que tá esse Esse planeta aqui agora? quebrou no meio, Tá. como se tivesse explodido, sabe? Apareceu mais uma e agora o Sol meio que comeu a Terra, sabe? Agora eu tô vendo água, tipo, entrando em todos os territórios do tsunami do global. Não tem mais nenhuma vindo, é só essas quatro. O que ela quer passar a respeito dessas realidades, né? Porque são realidades, né? Eu tô perguntando. Sim, são realidades paralelas. Certo. Eu voltei pra Sala Branca, só que agora eu tô vendo alguém aqui. É um Grey. Certo, imaginei. Ele tá estendendo a mão pra mim, meio que querendo me cumprimentar. Uhum. Mas não acho que é isso. O que você sente? Hesitação. Mas eu toquei na mão dele e foi como se eu tivesse me incorporado, tipo assim, sobreposto ao corpo dele. Uma sensação muito estranha. Aham. Eu tô sentindo confuso. Tá. Tô assim, mentalmente confuso, sabe? Parece que eu não sei nem por que eu tô aqui. É isso, você tá ligado que não é seu, né? Sei. Mas é muito difícil de discernir. O que a gente vai fazer? A gente vai chamar, se é que ela já não tá aí, né? A ajustadora que te levou para ver as realidades. E a gente vai perguntar para ela
o que se trata a comunicação de hoje, a presença do Gray e, enfim, pedir para ela dar uma luz pra gente aqui para essas questões e ver o que ela te responde. Presença Grey na Terra. A comunicação vai ser com o Gray mesmo ou ela vai ter que... A comunicação é com o Grey, só que ela vai ter que dar força também. Tô ligado. Eu acho que mais pro Grey do que pra mim. Ela tá dizendo que não é muito Porque comum o que tá acontecendo ele não aqui. entende, talvez. Sim, acho que ele não entende o porquê que ele tá aqui, saca? Posso tentar falar com ele direto? Pode falar Eu vou com tentar ele. primeiro explicar, né? Primeiro você tenta entender qual que é a dificuldade dele. Aí você explica e comenta o que você percebeu, saca? Me senti um rato dentro do labirinto. Mas eu tô vendo o rato de fora também. Como se eu estivesse estudando ele mesmo. Ele tá falando que é o passado. O passado. Ele tá falando que eu estou vendo o passado. E aí? E agora? Uma imagem de humanos lá. Tipo, eles estão numa sala, sabe? Uhum. E tem um rato nesse labirinto. Só que é estranho, porque parece que ele tá se sentindo o rato, mas ele também tá observando ele. Aí eu pergunto agora por que ele tá observando e o que significa essa visão. Ele falou que muito material, muita experimentação com ratos. Tá falando assim pra mim, veja. Mas eu não sei o que. Não sei o que é pra ver. Ele só repete, veja. Acho que a ajustadora vai dar uma força pra você entender o que é aquele que tá querendo que você preste atenção. Agora me vieram imagens de Grace que foram desenhados por mim e pelo Rodrigo. Numa nessa situação foi uma projeção que eu vi um mapa e eu não vi nenhum ser, mas o Rodrigo estava lá também e ele viu, e era um Grey, que era um Grey diferente. E em outra situação ele esteve sozinho e era um Grey diferente também. É isso que ele queria que eu visse. Eu acho que entendi, ele tá falando que ele não é o único. Do tipo mesmo. Ele não é o único tipo de Grey. Ele quer falar um pouco sobre as diferenças? Muito difícil porque é uma comunicação que não. Parece que não faz sentido, sabe? É muito confuso. Né? Por isso que eu tô me sentindo confuso, sabe? Parece que é. Sim. Eu vou tentar explicar de outra forma. Parece que a gente, quando a gente se comunica, a gente dá muita ênfase verbal mesmo em coisas que a gente quer focar, né? A gente tem muita nuance verbal. E telepaticamente também existe isso, porque existe individualidade no sentido de a experiência das pessoas são muito diferentes. Cada um que vive assim tem uma vida individual muito complexa. A gente gosta de fazer coisas que outros não gostam, e isso define a forma como a gente se expressa na materialidade. Mas eu não tô sentindo isso aqui, eu não tô sentindo nada. Aí fica parecendo que tá oco, né? Parece que tá oco. Só que não tá oco de experiência. Entendeu? Só De que percepção. exato. Não, depende da percepção. O ajustador falou para densificar. Tá. Eu ia dar essa ideia. Isso é pesado o que eu tô vendo. Melhorou minha visualização. Eu tô vendo Nova York toda destruída. Deserta. Tô vendo, tipo, as florestas toda queimada do mundo. Muito difícil de ver isso. Né? E a gente tá vendo alguma das realidades, né? Sim. É a dele especificamente. Diz que o planeta Terra ainda existe, mas ele está totalmente estéril. Não sei pelos oceanos. Uhum. Que ainda conseguem comportar algum tipo de vida. Ele está falando de radiação. Porque eu acho que entendi que a realidade dele
parte dela foi destruída por causa de desavenças políticas. Aí agora eu vi um átomo. Eu vi as duas formas, o átomo se fissurando e se fundindo também. Eu perguntei quem é que fez isso. Quem nós? Quem senão nós mesmos? Mas ele não tem ressentimento com isso, sabe? São só, para ele são só imagens do que se passou. É um registro só. Ele falou que é um registro biológico Não. que é possível de acessar. Aí voltou na imagem do rato, que ele só tá tentando sair ele tá andando pelo labirinto, tentando achar a saída. Aí a única coisa que eu vejo é isso, porque parece que parece que é uma caminhada, entendeu? E tudo que tem atrás que foi destruído não é importante, porque não importa. Eles estão muito no agora. Eu tô sentindo assim ele me mostrando essas coisas, mas numa perspectiva bem limitada, sabe? Limitada em que sentido? Sabe quando a gente tá, sei lá, relaxado no sofá, pensando, sonhando acordado? Uhum. Sinto que eles não têm nada disso. É, né? Nossa, eu tô entendendo. Eu tô entendendo agora. A, a transição deles em todos esses planetas, ela foi muito forçada, no sentido de muito apego à matéria tridimensional, Hum. e foi como se a hora da transição tivesse chegado e tipo assim, e eles não tivessem preparados. Eles se apegaram ao que mais espiritual se tinha na época, que era a ciência. Por isso que eu tô vendo o rato. O rato tem muito significado. Nossa, que louco. Sabe aquela ferramenta genética chamada CRISPR? Não sei se você já Sim. ouviu falar. Ele tá falando que dentro da genética humana eles fizeram exatamente isso e eles implantaram o DNA de muitas espécies da Terra para poder sobreviver, para poder sobreviver. É só isso que ele falou. Em que ponto isso aconteceu? No momento em que eles passaram a não querer transicionar isso? Eu acho que eu entendi a tua pergunta, mas ele não tá entendendo nada. Isso quer dizer. É, né? Vê se a ajustadora consegue ajudar a É gente. engraçado porque para eu tô sentindo tradução do que ele tá falando, mesmo que eu esteja até acoplado ao corpo dele, mas tô sentindo Hum. que essa ajustadora, muito do que ele que ele diz, e eu, vamos dizer assim, muito do que eu tô entendendo não é 100% fiel ao que ele diz, porque eu nunca ia compreender. Então existe uma Tô tradução entendendo. fiel É. possível do que ele tá tentando passar. Agora eu tô. Eu acho que a gente entende se a gente não tentar correlacionar. Se a gente pegar a história desde, sabe, do início e aprender ela, entendeu? Como é que é? Como se estivesse lendo um livro de história mesmo. Eu acho que é um jeito mais fácil da gente captar do que tentar fazer associação, porque aí acho que é bem diferente. Eu acho que já deu certo o que você falou. Eu tô vendo a Terra como a gente tem hoje, dos países e tal. Tô vendo um monte de guerra em lugares específicos onde a gente já tem aqui, mas em outros lugares também novos que a gente não tem aqui. Isso causou uma desestabilização mundial financeira. Engraçado. E aí você vê que se você mexe no bolso das pessoas, elas ficam loucas. É, Principalmente quando a gente está falando de estados poderosos e muito armados. Estou entendendo que nesse ponto a religião só serviu para aprofundar esses cismas, porque a religião na Terra é a mesma coisa que você falar: "Ah, eu sou brasileiro, eu sou russo, sou americano". É uma identidade entendi.
muito mais Isso. do que uma ferramenta de entendimento pessoal. Então eu tô entendendo que a religião, ela só, no sentido político da palavra, ela só botou mais fogo mais lenha na fogueira. É. A realidade dele é uma realidade de guerra nuclear. Então, você vê as formas biológicas dessa realidade aí? Eu tô vendo só o planeta mesmo de fora, sabe? É. Porque eu ia te perguntar para tentar ver se a gente consegue aprofundar a ideia de que se nunca houve um chakra cardíaco ali presente, entende? Ou se teve um ponto onde aconteceu uma mudança biológica, não sei se desejável, sabe? Tipo, aí eles tiveram a vontade de fazer isso, ou se nunca foi assim. Veja que se não existisse o chakra cardíaco na população humana dessa realidade paralela, essas guerras nem aconteceriam da maneira como aconteceram. Hum, E é por isso tá. que a ciência foi o refúgio, porque era uma negação de toda essa explosividade. Nossa, eu tô vendo agora o seguinte: é como se tivesse uma barreira enorme, sabe, dessas de água, uma represa. Sim. E aí chegou o momento da transição e ao invés de tipo ter soltado a água aos pouquinhos, simplesmente a barreira deixou de existir. Eu tô entendendo na constituição dos corpos físicos mesmo. É, tipo, foi brusco. Sim, foi muito abrupto. Não numa perspectiva tipo, ah, foi de um dia para o outro, mas não houve preparo. Então, no mundo cada vez mais radioativo, que também não foi de um dia para o outro, o que ainda havia sobrado de conglomerados industriais nesse mundo sem dinheiro, sem comida e água radioativa, eles começaram a se conversar e a se conservar. Que interessante. Eu tô vendo assim, um monte de Por gente uma... com poder político É. e financeiro, mesmo hoje em dia, só que muito grande, espalhados por toda a Terra, pessoas com muito poder. Enquanto tem um monte de gente morrendo, elas vão se fechando cada vez mais, se escondendo, tentando resolver a situação. Eu acho que eu tô ouvindo ele, que eu já meio que me conectei bastante com ele agora. Minha testa parece que tá toda líquida. Ele tá apontando pro rato de volta. Meu Deus, é muita insistência, mas eu acho que eu tô entendendo. É. Sabe aquela história de, não sei, 99,9, acho que não é isso não, mas muito do material genético do rato é congruente com o do humano. Sim. Eles sabiam disso e eles se aproveitaram dessa situação, porque o rato ele tem um poder de sobrevivência muito grande em lugares assim ruins, inóspitos quase. É. Sim. Então ele está falando que existem rays de olhos pretos, é porque o olho do rato é preto. Existem rays de olhos vermelhos, porque o olho do rato é vermelho. Porque isso permite Hum. visualizar num ambiente com escuridão. Ah, tô Então ele está entendendo. falando que esse processo genético ele não foi do dia para o outro. Aham. Não foi algo como os híbridos que você simplesmente cria uma fórmula e assa o bolo. Estou vendo como um processo muito dolorido. E foi esse processo dolorido que trouxe a incompetência sentimental da empatia. Tá. Que eu estou vendo a cada nova geração um pouquinho menos fechado, tipo assim, um ralo
que vai diminuindo, Uhum. até que não tem como escoar a água ali. Eu me dou até vontade de chorar, sabe? É, né? Só que eu não consigo nem entender se ele tem isso, ele não consegue. Como que eu posso estar com vontade de chorar por algo que ele não tá sentindo nada? É a nossa ótica que a gente entende, né? O que seria se nós estivéssemos sentindo. Ele tá falando que muitos de nós aqui, dessa realidade, ele tá falando especialmente de pessoas que estão mais atualizadas no processo. Muitas delas encaram os Greys como robôs, sem pensamento, apenas uma máquina biológica. Ele diz que eles não são um algoritmo, É, eu já ouvi isso também. eles são seres pensantes. Uhum. Essa questão da individualidade é que todos os Greys, ele tá falando dele, do, da realidade dele. Todos os Greys eles fazem a mesma coisa. Por isso que não existe como a gente percebe esse conceito de individualidade, porque eles não sentem mais vontade de se diferenciar em relação aos outros, então eles ficam fazendo a mesma coisa que os outros. Tem a ver com a ausência do cardíaco também, né? Ou não? Sim, porque o cardíaco é o que dá pra gente a vontade de diversificar. E aí entra uma outra questão. Você vê como se eles estivessem sempre seguindo uma coisa só e tal. Dá para dizer que então a perda do ego ocasionou a perda do livre-arbítrio? Não. Como ele entende essa Porque o questão? livre-arbítrio não é uma questão do ego, ela é uma questão monádica. E o ego, ele não está só no cardíaco. O ego é a totalidade do ser que você é e a sua experiência. Então o ego também, ele não é rígido, ele também se modifica. Só que a partir do momento que você limita o caminho que você pode seguir, você também limita essa flexibilidade do ego. Então é por meio desse mecanismo que a gente segue o nosso caminho monádico. E isso não, acho que não é nem ele que está me falando, é quem está ajustando. É, né? Eu tô vendo o seguinte agora. É como Hum. se na perspectiva monádica, os Greys eles têm uma afinização de trajeto é uma afinização de trajetória. Então é nisso que se constitui o ego Grey, porque é como se você tivesse muito alinhado com outras mônadas no sentido do fractal que você é. É como se fosse um acordo mesmo. Tipo, não, a gente vai fazer a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa no maior, no quão mais possível seja. É um acordo monádico, vamos dizer assim, né? Para tentar repetir um processo, em realizar coisas iguais, tendo mônadas diferentes. Isso. Agora eu tô perguntando por que eu tô acoplado a esse Grace se eu também tô me comunicando com o ajustador. Uhum. Ela falou que ela, a ajustadora no caso, falou que muitos fractais paralelos meus, não, ela falou a maioria, é Grey. Está no caminho Grey e não vai sair. Desse caminho Grey, no caso, no, no que a gente pode considerar como um presente. Certo. E é só o caminho que eles têm que seguir mesmo. Demorou muito tempo para eu finalmente compreender que no seu âmago não existe diferença entre a experiência de uma terra destruída e uma terra, vamos dizer assim, plena, a não ser do ponto de vista externo da pessoa. Então, para
para os fractais experienciando, eles estão experienciando exatamente o que eles têm que experienciar. E aí a Terra vira só um pano de fundo para aquilo que está sendo experimentado, né? Isso, exatamente. E se E a a gente experiência. ficar pensando que destruição não é um dos caminhos e não deveria ser, a gente está ignorando a própria realidade do planeta, que um dia vai ser englobado pelo Sol por causa da expansão solar. Então, na verdade, a gente só está adiando. Mas isso não quer dizer que a gente tem que descuidar do lugar onde a gente vive, porque a gente precisa experienciá-lo. E os Greys Certo. experienciam a Terra mesmo ela não existindo. Que loucura. É. Por isso que existe tanta dificuldade em tentar achar um caminho. Acho que essa que é a confusão que eu tô sentindo, sabe? Porque é como se você não tivesse mais aquele lugar que você sempre se ligou e sempre esteve conectado na sua vida. Vamos dizer assim, que a gente mora numa casa, aí a gente mora 50 anos nessa casa, de repente ela, sei lá, pegou fogo. Você pode até ir para outra casa, mas você demora para acostumar. Você nunca vai se desconectar daquela casa que você viveu 50 anos da sua vida. Então, É na uma. perspectiva de sofrimento Hum. que eles não conseguem entender, é isso que eles sentem. E eles desesperadamente tentam trazer de volta. É uma perspectiva. É, né? Então agora eu tô vendo os Greys pulando paralelas da Se- Terra hum. para para seguir o processo de hibridização. Certo. E isso eu tô lembrando da nossa sessão passada, né? Que para você se desconectar do que você é, você não pode mais ser aquilo. Tem que descartar. Exatamente, tem que descartar. Da mesma maneira como a gente descarta o nosso corpo físico ao morrer, eles também fazem o mesmo processo na hibridização. E eles entendem isso, né? Eles buscam isso, né? Sim, é a busca deles. E eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, porque eles sabem que isso vai sanar a confusão deles. Estão tendo muita confusão temporal, sabe? Aham. Eu não sei de que tempo que eu tô falando, eu não sei de nada, tô jogado na linha do tempo. Tá, eu não vou conseguir entender isso. Eu acho que entendi. Da mesma maneira que esses Greys estão. Nossa, é muito louco pensar isso, porque os híbridos que vierem a existir, a partir do momento que eles existem, é como se eles sempre existiram. E esses híbridos eles podem inclusive visitar a Terra paralela do passado desses Greys que o geraram, mas só não podem É um intervir. paradoxo. Exato, é um paradoxo. Mas isso é porque eles conseguem retornar a um ponto passado da existência deles. Eles são gerados num ponto futuro, porque eles só foram gerados porque ocorreu um ponto futuro, mas eles podem voltar e visitar, né? E isso tem um propósito? Você consegue entender algum propósito nisso? Isso é uma história, é uma perspectiva histórica. Eu acho que entendi. Imagina, gente, se a gente conseguisse visitar o passado, a gente não ia querer ir pro Egito Antigo para ver como é que é lá, sei lá, ver Sim. Jesus. Mas a gente sabe que a gente não ia poder intervir, a gente tem que ver de fora. É, é. Eu tô sendo explicado que não existe nem possibilidade de intervenção, porque é como se você conseguir. Se você tentasse intervir, você simplesmente seria desviado. E essa intervenção ela nunca ia acontecer. É no sentido de que o paradoxo do avô não existe. Eu acho que é Você não isso. tem, você não tem como ir lá matar seu avô e seu pai nunca nasce, você nunca nasce. Não, esse negócio não é assim, tá ligado? Se você vai pro passado, você vai meio que sem outorga para fazer qualquer modificação. É, talvez você até consiga se comunicar de alguma forma, mas fazer alguma alteração
Não dá. Falo comunicar porque eles se comunicam com a gente. E dependendo da perspectiva, eles estão no futuro. E nós somos um passado. Então é possível até isso. Mas eu acho que tem um limite de interatividade. Como tem, né? Eles não podem fazer tudo com a gente, passar tudo. Com a gente humano nessa realidade, no sentido de eles podem sim, não tudo, porque não está dentro da perspectiva da plenitude Quer da dizer, Terra. Mas eu acho que você vê que tem mais limitação lá do que tem aqui. É isso? sim, Tem um motivo aparente para isso? eles têm uma liberdade maior nessa realidade, porque é o processo que eles precisam. Esse material genético que eles coletam dos seres humanos daqui é muito valioso. Eu tô entendendo que é muito valioso. Eu tô tentando entender qual que é a diferença dessa realidade, porque eu já entendi que não que os Greys eles não conseguem ir para todas as realidades da Terra. Ah, Só é? que eu acho que vibração. Eu tô recebendo a palavra vibração. Eu acho que a vibração aqui ela é muito parecida. Vibração genética? A vibração genética daqui é muito parecida. Porque eu acho que eu estou entendendo. Eu visualizei agora uma colmeia de realidades paralelas, né? Só que é como se não fosse uma só colmeia, e sim, tipo, colmeias. E existisse diferença entre uma colmeia da outra. Só que é tudo terra, vamos dizer assim. É como se tivesse uma linha dizendo assim: está vibratoriamente muito distante. Porque é um processo Tá. muito diferente. Eu acho que nessa colmeia, a nossa realidade é um dos poucos favos no sentido de. É isso, né? Sim, tipo um cluster lá, um pedacinho. Nesse cluster eu acho que a nossa realidade ela é muito diferente porque era para toda ela era para ela ser Grey também. Tô achando muito bizarro. A gente tá num cluster onde todos os buraquinhos da colmeia era para ser Grey, mas a gente não vai ser. Interessante esse ponto de vista. É por isso que eles conseguem acessar aqui. Tô achando tudo muito bizarro, não sei você. Não, eu tô tentando assimilar isso, porque eles frequentemente falam que eles são o nosso futuro, né? Era pra ser. Nem eles estão entendendo por que não. Mas eles se aproveitaram disso também. Sabe o que eu entendi agora? O porquê que. Eu não sei aonde que eu li isso. Eu não sei se foi numa sessão aqui do PCE mesmo, mas é uma sessão. Eu não, eu não sei, não me lembro, mas é basicamente uma informação tipo assim, que os Greys eles só conseguem ir para as realidades paralelas que são de Grace. Então, como que eles conseguem acessar a nossa? O que a Serquete passou uma parada interessante a respeito disso. Ela disse que eles não entendem, né? Por que eles conseguem acessar. Porque isso não é muito comum. Não deveria. Né, eles não deveriam ter conseguido. Mas que ela entende que se foi feito, ela entende que não tem como você quebrar esse tipo de regra, que se eles podem fazer isso é porque teve alguma permissão. É isso que ela passou assim, nesse sentido. Tô começando a girar. Eu não sei se a realidade é Grey. Eu tô tentando entender aqui. Eu acho que a colmeia tem uma vibração densa, mais densa. Então, aquela realidade, aquele conjunto de realidades, são conjuntos afins e aí de repente seja isso, entendeu? Dentro da perspectiva do caminho que cada realidade poderia seguir, essa é a única que sai fora da curva dentro desse conjunto. Eu tô entendendo que, vamos dizer assim, dentro dessas terras densas, é como se a possibilidade de não ser Grey também está no planejamento delas. Mas ela não foi escolhida. Hum. É.
É isso. Então, se estava no planejamento, alguém pode dizer que eram realidades Greys, porque poderiam ter sido escolhidas. Não quer dizer que elas foram escolhidas. Acho que é isso, né? Eu acho que é. Porque nos outros clusters essa perspectiva nem existe. Outra pira, vamos dizer assim. É, sim. Nossa, eu tô vendo um negócio muito bizarro. Que é como nesse cluster Grey, vamos falar assim, é como se fosse o lugar de mais influência Anunnaki na, no desenvolvimento do ser humano. É o lugar de maior troca energética entre a espécie que nós podemos chamar de Anunnaki, entre as espécies, né, vamos dizer assim, e a Terra, no geral. Mesclou demais. Tá tudo tremendo. Eles estão no seu campo ainda? Como que ficou isso? Eles terminaram a mensagem hoje? Como é que eles vão fazer? Que eu acho que isso vai continuar, né? A ajustadora falou antes de você falar que eu não vou mais conseguir agora. Mas eu ainda tô conectado ao Ray. Porque parece que ele quer entender isso também. Fala que. Se a gente corta, se for preciso, mas. Inclusive, você pode falar para a ajustadora auxiliar nessa questão, mas que a gente vai voltar justamente porque ele vai querer passar mais algumas coisas e entender outras, entende? Isso não vai parar aqui. Vai ser extenso. Ela falou que tudo bem. Não vai ser tão fácil cortar já essa acoplagem, não. Porque ela tá falando que ele não vai incomodar. Até Exato. porque ele já tava aí muito tempo e nem percebi. Então. Mas é importante que você tivesse essa Ela compreensão, disse sabe? que é até positivo, porque isso pode ajudar a me comunicar melhor. Eu tenho que estar lúcido, eu não posso ignorar, porque senão não vai adiantar de nada. Preciso começar a perceber a presença constante, focar em aprender com isso também. Eu tô achando que esse Graham Fractal é meu. Eu já achava também. É Por como isso que se eu. ela estivesse dando risada agora. Ela tá falando que muito da minha irritação vem disso. É. Porque eu sou uma pessoa muito irritada quando as pessoas elas falam algo assim que eu vejo que elas não estão entendendo, ao invés de tipo tentar explicar para elas, eu simplesmente tenho vontade de Hum, gritar qualquer coisa e ir embora. Ela falou assim, é como se eu tivesse constantemente tentando abrir a porta do cardíaco, mas aí parece que vem alguém e não quer, porque ele também vai sofrer repercussão. é. Mas é preciso abrir. Eu acho que é isso que ele entende. Ele Tá. sabe que tem que abrir, mas ele não quer, mas ele sabe. Eu perguntei se foi ele que veio me visitar. Ele falou que sim. Que loucura, mano. Não tô nem. Eu vi um Grey na esquina. Eu tava olhando pela janela e eu vi um Grey. E ele tava meio fora de fase. Tipo assim, parecia que ele aparecia e desaparecia. Sabe? Sabe Sim. quando laga? E aí parece que sai É. frames. Tipo, ele não tava bem direitinho no servidor, tava. Tava É, flicando. isso, tava flicando. Aí eu, tipo assim, eu quase que não acreditei que tava acontecendo e eu fiquei, tipo, um montão de tempo tentando entender. Acho que muitos deles não conseguem entender o que se passa na minha trajetória. Eu tô tentando, eu tô sacando o seguinte, é muito confuso pra eles lidar também com a minha energia. Tô sacando que é desde a infância isso aqui.
A ajustadora tá perguntando se tem mais alguma coisa pra perguntar pra ela. Ah, eu acho que por hoje, não. Só quero entender quem é ela e, e se a gente pode ir a fundo nessa questão. Se a gente pode, tipo, fazer uma sequência até entender se ela pode ajudar a gente com isso. Meu Deus. O que foi? Essa consciência é aquela que veio me falar comigo na projeção. Por isso que eu tô falando ela, porque naquela projeção que eu te falei semana passada, eu falei daquela velha que apareceu pra mim na Ah, forma de uma lembro. velha. Tô falando que eu não preciso saber mais nada além disso. É uma pele assim, cinza, meio que uma aparência de um lagarto, mas bem cinza e um pouco enrugada. Uma boca que eu quase não consigo ver. O nariz, na verdade, não tem nariz nenhum. É como se fosse um. Imagina se você pegasse um monte de massa corrida e colocasse em cima do nariz para esconder o nariz. Uhum. E dois buraquinhos em cima da boca, bem longe um do outro. O olho é laranja, que eu sempre Na tento ver. projeção ela apareceu como uma senhora, foi isso? Só que é o seguinte, quando eu comecei a focar bem no rosto da senhora, aí clipava e eu via a forma original, Ah, eu lembro mas disso não também. conseguia ficar, e aí voltava. Mas eu sei que o olho é meio laranja, assim, e a pupila meio vertical. Tem, E, tem algo de réptil, né? sim, parecia um lagarto. Perguntei se é Draco. Ele falou que tá bem longe desse espectro, mas tá dentro dele. A gente não conhece nada. É É híbrido, sim. híbrido. Tem a testa bem chata, assim, sabe, pra trás. Aham. Ela tem um nome, tipo, da raça e dela, pra passar alguma coisa que a gente consiga identificar. Tem. Cicem. Cicem. Ela falou que é meio inútil tentar passar o nome dela, da raça, pra gente. Ok. Ah, Então tá. Só que ela me mostrou, sabe o quê? Ela falou que eu já identifiquei porque é, aonde que é, por causa de uma imagem que foi mandada no grupo, meio que propositalmente. ah, e onde que é essa imagem da constelação que você viu? Ela falou pra ir lá ver. Tá bom. É que, é que eu vi essa imagem não sei quem que mandou, de uma Hum. constelação, tipo assim, de um mapa das constelações, eu assistia várias. Aí me chamou a atenção um triângulo lá, que parecia muito o que eu tinha desenhado, mas aí eu pensei, ah, não deve ser, né? Ela falou pra prestar mais atenção nesse tipo de sincronicidade, que a gente tá perdendo muita informação. Que também não tem nada de mão beijada aqui, senão vocês não iam aprender nada. Ela falou que vai retornar, até porque ela já tá retornando agora. Mas eu tenho lição de casa. O que que ela te passou? Ela tá falando que eu uso demais o frontal achando que vai resolver alguma coisa. Hum. O que que ela quer que você faça? O que ela sugere, na verdade, né? Ela tá mandando mesmo, senão ela não volta. Ih, olha lá. Ah, tá, entendi. Essa vibração da minha cabeça, ela precisa acontecer no corpo todo. Tá, eu já entendi o que a gente tem que fazer, então. Então tá bom, ela falou pra falar depois.
que ela tá indo. Tá, beleza, então. Então vamos agradecer. Engraçado que eu saio da sala branca, mas eu ainda sinto o Grey. É. Ele vai ficar, né? A questão é, ele nunca deixou de estar, né? Eu acho que é isso que eu tenho que entender. Que vai estar onde eu for. Mais ou Uhum. menos assim. Eu não tô entendendo nada. Eu achei que ia estar cheio de respostas essa sessão, mas eu só tô me perguntando mais coisas.